Vamos dar início aqui ao nosso estudo, o capítulo 2 aqui de doutrinas básicas. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. Você vai se lembrar que na semana passada a gente iniciou esse tema e no episódio passado a gente falou sobre a importância da doutrina. Você vai se lembrar que nós batemos muito na tecla da importância da doutrina, da importância em todo o desdobramento da palavra de Deus, como que a palavra de Deus ela é inerrante, como que a palavra de Deus ela foi inspirada por Deus e como nós devemos estar baseados em doutrinas. E aí eu expliquei também a questão da diferença entre costumes. E não é sobre costumes que nós estamos falando, nós estamos falando de rudimentos que são básicos para poder nós vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então, hoje, iniciando agora especificamente sobre cada um dos assuntos que é proposto ali na Palavra de Deus como tema da doutrina, e nós vamos iniciar hoje arrependimento de obras mortas, nós precisamos entender qual é o pano de fundo, Por que o escritor de Hebreus, ele começa a falar sobre esse tema. Então, em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11, nós vamos ver o pano de fundo que fez com que o escritor de Hebreus entrasse nesse assunto. Então, Hebreus, no capítulo 5, nós vamos ler do 11 ao 14. E olha o que diz. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, esse texto, ele é o pano de fundo. Aqui, o escritor de Hebreus, ele começa a dizer o seguinte: vocês têm se tornado tardios em ouvir. Essa expressão, tardios em ouvir, ela vem justamente dessa ideia de lentidão no entendimento. Porque ali eu estou quase falando Paulo, Porque a gente já entende que foi Paulo que escreveu, mas a gente não pode afirmar isso. Mas o escritor de Hebreus, ele tem aqui essa preocupação de dizer o seguinte: olha, nós precisamos entrar em assuntos que são mais difíceis de explicar. Eu preciso entrar em assuntos que são assim mais profundos. Porém, naquilo que é básico, naquilo que são os rudimentos básicos, vocês ainda não entenderam. Vocês ainda são crianças, vocês ainda estão se comportando como infantis. E aqui ele não está falando direcionando essa palavra a pessoas que nós gostamos de falar do mundo, mas são pessoas que já estão inseridas dentro do contexto de igreja, mas que não cresceram o suficiente para irem para assuntos mais profundos. Então, ele está fazendo um questionamento. Como iremos ensinar coisas mais profundas se nem o básico ainda foi aprendido? E o que é mais assustador é que ele começa a explicar o que seria esse básico, e é nesse básico justamente que muitas pessoas e a igreja ainda não avançou de uma maneira profunda. Então, às vezes é difícil a gente conseguir um entendimento dos cristãos com relação a assuntos profundos, justamente porque aquilo que é base, justamente aquilo que é básico, ainda não há um entendimento, ainda não há uma profundidade. Então, por isso que
O autor está dizendo, as pessoas, vocês estão falhando nas práticas, porque é justamente a prática dessa palavra que faz com que vocês cresçam. Então, existem muitas pessoas se enchendo de conhecimento na mente, mas não está levando a prática disso, porque é justamente a prática com que faz com que as nossas faculdades sejam exercitadas. Então, hoje nós vamos iniciar aqui esse estudo para que a gente avance naquilo que é básico, para que a gente avance nesse conhecimento que é um alicerce para a nossa vida. Então, visto o pano de fundo de Hebreus no capítulo 5, vamos fazer a leitura agora, que é o texto na sequência, Hebreus capítulo 6, no verso 1. Hebreus capítulo 6, no verso 1. Olha o que vai dizer. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, o texto começa com essa palavra base. O que é base aqui? Qual é o entendimento? Base aqui é aquilo que é fundamento, aquilo que é alicerce. Então, o texto aqui está apresentando o que podemos chamar de pacote doutrinário. Então, são 6 doutrinas. A primeira, arrependimento de obras mortas. Depois, fé em Deus. Depois, batismos, porque está no plural. Não é só um batismo, mas nós vamos ver nos vídeos mais para frente que se tratam de 4 batismos. Batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. São 4 batismos. Então, isso já causa, assim, às vezes, em algumas pessoas, até um determinado susto, né? Porque o entendimento a priori que todo mundo tem que é o batismo nas águas, um único batismo, mas não. São 4 batismos. A quarta doutrina, imposição de mãos. Imposição de mãos é uma doutrina básica. 5, ressurreição dos mortos. E 6, juízo eterno. Então, esse é o pacote doutrinário. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, iremos iniciar com a primeira doutrina. Então, arrependimento de obras mortas. Essa palavra morta, ela vem do grego chamado nekros. Nekros, que significa o quê? Aquilo que está morto. Aqui, atos e ações que estão mortas, que não possuem vidas. Então, tudo aquilo que não tem vida, a gente pode imaginar que há uma necrose, fica necrosado. Então, essas obras mortas apontam para aquilo que existe na nossa vida, atos e ações na nossa vida que não são possuídos de vida, não são possuídas de Cristo. Por isso que são obras mortas, são todas as obras que não nascem de Deus, que não procedem do nosso homem interior, que foi recriado em justiça. Então, tais obras, elas devem ser submetidas à vida de Cristo. Precisa se nascer de novo. Então, essa palavra de obras mortas, que vem do grego nekros, que significa aquilo que não tem vida. E a palavra arrependimento, ela vem do grego chamado metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude. Então, metanoia é mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa atitude, é sair de uma posição de insubmissão para submissão. Isso é sofrer e colocar esse processo de metanoia. E eu quero já pontuar algo aqui, que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra.
A palavra de Deus, ela vai sempre enfatizar aquilo que é arrependimento. Só para você ter uma ideia, a palavra metanoia aparece 58 vezes no Novo Testamento. E a palavra remorso, ela vai aparecer ali cerca de 6 vezes no máximo. Então, o que a Bíblia está falando é sobre arrependimento. Arrependimento é, como nós vimos, é mudança de mente. Remorso é só tristeza. Existem pessoas que elas sentem remorso e acham que isso é arrependimento. Foi lá, cometeu um pecado, se sente triste por aquilo e acaba voltando para a mesma prática. O que aconteceu não foi um processo de arrependimento. O que aconteceu foi um remorso. Então, o que a palavra do Senhor nos instrui a viver não é viver de remorso, mas é estabelecer arrependimento sobre nossas vidas. E remorso e arrependimento parecem ser equivalentes, parece ser a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é que as pessoas precisam entender que o remorso ele vai só trazer aquele peso inicial, mas não vai gerar bons frutos. Existem muitas pessoas que vão para a igreja para simplesmente aliviar os pesos da semana. Vão lá, choram, se entristecem e daqui a pouco, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, estão cometendo os mesmos erros. Só para você ter uma ideia, existe uma diferença de arrependimento e remorso. E a Bíblia é clara com relação a dois exemplos. O primeiro exemplo de arrependimento que a Bíblia vai falar, um exemplo bem clássico, bem conhecido, é que está escrito em Lucas capítulo 15, no verso 17. E a gente conhece essa história como o filho pródigo. Olha o que diz. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Essa palavrinha ali, ó, caindo em si. Então, aquele que está fora do arrependimento, ele está fora de si. Aquele que está em submissão, aquele que está numa atitude de rebelião, ele está fora de si. Então, o texto está dizendo, caindo em si, retomando a consciência, ele fala, opa, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu preciso voltar. Então, é virar as costas para uma realidade de submissão e está agora diante do seu pai, está agora voltado ao seu pai. Então isso é arrependimento, porque nós vamos ver na história que o filho pródigo, ele se arrepende das suas atitudes, volta para a casa do pai e volta a ter relacionamento. Então isso é arrependimento. Mas nós vamos ter uma outra história de alguém que sofreu um processo de remorso. E você vai conhecer esse personagem que é Judas. Judas trai a Jesus e ele se enche de remorso, se enche de tristeza, vai lá, devolve aquelas moedas, mas mesmo assim nós vamos ver na sequência que ele vai lá e acaba se suicidando. Então, nós vemos aqui atitudes diferentes, principalmente para a gente poder saber qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Olha o que o texto vai dizer em Romanos, no capítulo 2, no verso 4. Ou desprezas as riquezas da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, a bondade de Deus, ela não é só simplesmente para a gente poder se sentir amado. Não, às vezes a gente vive e prega um evangelho que é muito romântico apenas, né? A palavra do Senhor está dizendo o seguinte, a bondade de Deus, ela vai nos conduzir a uma vida de arrependimento. Isaías 59:2 vai dizer o seguinte, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Aquele que não tem uma vida de arrependimento, aquele que não se arrepende dos seus atos, aquele que não está ali com seu coração voltado para Deus, ele vai estar separado, porque a falta de arrependimento nos separa de Deus. Anota isso para a sua vida.
A falta de arrependimento nos separa de Deus. Provérbios 28:13. Vai dizer o seguinte, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que texto poderoso, olha que forte. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é o pacote do arrependimento? Confessar e deixar. Porque muitos recaem no erro qual é o erro? Que muitos acabam caindo. Confessam o seu pecado e acham que a confissão por si só existe um poder de fazer com que aquele pecado não esteja mais evidente na vida da pessoa. Acabou confessando e voltando para a mesma prática. O que é isso? É aliviar remorso apenas. Mas o que o texto está dizendo é que aquele que confessa e abandona, aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Porque eu entendo que existem pecados que estão ali presentes e que verdadeiramente está aprisionando a pessoa e coloca ela em um jugo tão pesado e que às vezes é difícil dela largar aquilo. Mas o texto está dizendo que aquele que confessa e aquele que deixa alcança o Senhor, alcança em Deus misericórdia, que é o fato do Senhor consolar, estar perto, dar escape. Então o Senhor está dizendo: eu tenho libertação para você, eu tenho salvação para você, mas você precisa confessar e você precisa abandonar. Eu estarei com você. Mas quando alguém somente confessa, mas não abandona, ela acaba caindo em uma falta de doutrina, em uma falta de princípios. Então, o pacote do arrependimento é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, eu quero também, agora que a gente já falou dessa introdução, vamos entrar agora a fundo no tema. Porque eu quero até mesmo assustar algumas pessoas aqui com o que eu vou dizer agora. Por quê? O que vem primeiro? A fé ou o arrependimento? Queria que você comentasse aqui embaixo. O que veio primeiro? O que deve ter primeiro em alguém? Fé ou arrependimento? Vai, participa aí no chat. Queria ver a opinião de vocês. O que deve ter primeiro em alguém? Essa primeira pessoa para poder viver uma vida com Deus. O que tem que acontecer primeiro? Se encher o coração de fé e depois se arrepender? Ou se arrepender e depois encher o seu coração de fé? Porque esse entendimento aqui, desse ponto que eu vou entrar agora, o que vem primeiro, fé ou arrependimento, é o que vai trazer o entendimento correto sobre o assunto. Porque o que muitas pessoas às vezes acabam entendendo é que fé vem em primeiro lugar e depois arrependimento. Muitas pessoas acabam achando que primeiro tem que se encher o coração de fé e depois se arrepender. Mas o que a palavra de Deus ela vai dizer? O que Deus, o que Jesus, o que a palavra do Senhor constrói? Não é por acaso que dentro das doutrinas que nós estamos estudando, a primeira doutrina que nós vamos ver, tanto no texto de Hebreus, a primeira doutrina que é falada é arrependimento. Não é por acaso que arrependimento de obras mortas, ela está listada antes de fé. Porque não se pode acessar o reino de Deus sem arrependimento. Não existe como ter uma vida com Deus sem antes se arrepender. E aí você vai começar a ver por que muitas pessoas não conseguem se firmar na igreja, não conseguem ter uma vida com Deus. Elas vivem experiências, às vezes experiências de milagres, às vezes
ela vive em experiência ali mesmo de sentir a presença de Deus, mas o fato de não se arrependerem dos seus maus caminhos faz com que a pessoa não estabeleça a sua fé. Por quê? Porque não tem como você querer viver primeiro de fé para depois se arrepender. O passo inicial é o que o Senhor disse. Marcos, olha o que Jesus diz. Marcos capítulo 1, no verso 14. Nós vamos ler 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha como é que ele inicia. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Primeiro se arrependa e depois creia. Primeiro muda a sua mente. Primeiro haja um arrependimento das suas obras. Haja um arrependimento. Primeiro você se arrepende da vida que você teve até agora. E depois você crê. Então, há um chamado bíblico para o arrependimento. O arrependimento é claro na Bíblia que vem antes da fé. O conteúdo inicial do Evangelho é uma chamada para o arrependimento. Olha o que João Batista disse. João Batista foi aquele que antecedeu a Jesus. Foi aquele que abriu o caminho para que Jesus pregasse o Evangelho. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que está dizendo. Ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele não prega assim: enche o seu coração de fé, creiam em Deus, creia que Deus existe, creia que Jesus, creia que o Filho de Deus está chegando. Não, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus, porque está próximo o reino de Deus, porque evangelho se inicia com arrependimento. João Batista, precedendo o Senhor Jesus, começou a pregar o evangelho dizendo: quer viver uma vida com Ele, quer viver uma vida com Deus, antes se arrependa. E Jesus pregou a mesma mensagem, Marcos capítulo 6, verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então, João Batista prega o arrependimento. Jesus chega, continua pregando o arrependimento. Jesus, com os discípulos, comissiona os discípulos a pregar o arrependimento. Lucas capítulo 5, no verso 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Todas as áreas da sua vida que você ainda não se arrependeu, ainda continua com os mesmos hábitos, as mesmas manias, você também é chamado ao arrependimento. Jesus, após a ressurreição, fala de arrependimento. Lucas capítulo 24, no verso 45. Nós vamos ler até o 47. Olha o que diz. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então Jesus Cristo começa a dizer o seguinte: esse é o entendimento da palavra. Preguem sobre arrependimento. E é exatamente o que os discípulos fazem. Em Atos, no capítulo 2, no verso 38, vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro ainda faz uma sequência: arrependam-se, sejam batizados e
vocês ainda receberão ainda o dom do Espírito Santo. E uma das coisas também que, além de assustar esse fato de que fé não vem antes do arrependimento, mas primeiro se arrepende, para depois se gerar fé. Não tem como, irmão, ser salvo só com fé. Entenda isso. Não tem como só ser salvo com fé. Vocês vão se lembrar lá do ladrão da cruz, que nós fizemos até essa leitura desse texto na semana passada. Ele primeiro se arrepende. Ele se arrepende dos seus atos, olha para Jesus e diz que ele é o Filho de Deus. Então, primeiro ele se arrepende, depois ele crê. E eu quero também ainda enfatizar algo. Arrependimento não é só para quem precisa nascer de novo, né? A doutrina de arrependimento é para quem também já nasceu de novo. A Bíblia vai falar sobre que aqueles que já nasceram de novo e que às vezes já tem uma vida de igreja, uma vida com Cristo, uma vida com Deus, que oram todos os dias, que pregam a palavra, que estão nos púlpitos, que frequentam a igreja, que vai, que ora, que vai para monte, também deve ter uma vida de arrependimento. Aí algumas pessoas vão perguntar, pastor, então mostra isso na Bíblia. Faço questão. Apocalipse capítulo 2, no verso 5. Olha o que o texto vai dizer. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Perceba, esse texto está direcionado à igreja em Éfeso, uma carta, né, para a igreja em Éfeso. Uma carta a uma igreja que era conhecida pelo amor, né? A gente conhece essa igreja como uma igreja do amor. E olha o que o Senhor está dizendo nessa carta para ele. Arrependa-te. Volte às primeiras práticas. Porque se você não se arrepender, o texto está dizendo, te moverei do seu lugar e o teu candeeiro. Então, arrependimento não é só para aquele que ainda não conhece a Cristo. Arrependimento deve ser uma prática da nossa vida todas as vezes que nós vemos práticas carnais em nós devemos nos arrepender disso e parar de praticar. Tem muitas pessoas ainda dentro da igreja que conhecem a Cristo há muito tempo, que vive o evangelho, mas não tem se arrependido das suas práticas. Práticas carnais, práticas que apontam para a carne, práticas que apontam para uma realidade com vida com Satanás. E aí você vai falar assim, não, pastor, que isso? Aonde está escrito isso mais? Pois é, Antigo Testamento então, vamos lá. Isaías capítulo 6, no verso 5 até o 7. Olha o que diz. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, para que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Em Isaías, no capítulo 6, Isaías já vinha de uma realidade profética, ele já profetizava. O anjo não tocou a boca de Isaías com fogo para que após isso ele começasse a profetizar. Não é isso que o texto está dizendo. Isaías está reconhecendo que os lábios dele são impuros. E por isso ele precisava de uma restauração. Então, no lugar aonde Isaías aonde ele reconheceu que precisava ser restaurado, o anjo toca com fogo na boca dele. Então, todo lugar e todo ambiente aonde nós reconhecemos que precisamos de arrependimento, isso abre o caminho para a restauração. Olha que forte que o texto de Isaías nos revela. Isaías reconhece que os seus lábios são impuros. E ao reconhecer isso,
O anjo toca com fogo na sua boca para que a partir desse momento ele seja totalmente restaurado. Então, irmão, em nome de Jesus, arrependimento não é para fazer alguém se sentir miserável. Que tem muita gente que fala assim, pessoal, eu escutei uma palavra de a pregação sobre arrependimento, saí me sentindo miserável. Não, a pregação de evangelho não é do evangelho sobre arrependimento, não é para você se sentir miserável, mas é para que você reconheça que você é miserável e que nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Sem esse reconhecimento que nós somos miseráveis, precisamos da graça, precisamos da misericórdia de Deus, o nosso coração não vai se converter a Cristo. E somente essa consciência, somente esse reconhecer, somente essa consciência que nós precisamos de nos arrepender é que a manifestação da glória de Deus vai acontecer. A palavra de Deus ela é extremamente clara ao chamado para o arrependimento. Não devemos negligenciar essa doutrina. Irmão, no nome de Jesus, você que está me ouvindo, está aqui, essa mensagem é para você. O que na sua vida precisa de mudança? O que na sua vida precisa? Quais são as áreas da sua vida que precisa mudar? É na preguiça? Arrependa-se dessa atitude e mude hoje, mude agora. Você anda com uma vida, às vezes escondendo as coisas, mentindo, falando em verdade. Arrependa disso hoje, porque é justamente o arrependimento que vai abrir o caminho para que o Senhor restaure a sua vida, mude a sua história, mude quem você é, mude a condição do que você está levando, porque em todo ambiente aonde há uma revelação baixa, uma revelação aquém da palavra de Deus, é porque existe falta de arrependimento. Existem áreas da nossa vida que ainda não fluíram, que ainda não manifestaram a glória de Deus, é justamente porque arrependimento ainda não chegou. Então, no nome de Jesus, irmãos, vamos fazer uma análise da nossa vida. Olhe para você, para de ficar olhando para o irmão, para de ficar olhando para o problema do irmão, para de ficar olhando para o pecado que o irmão está cometendo. Olhe para você. Olhe para as áreas da sua vida que precisam de arrependimento e arrependa-se. Porque não vai adiantar você continuar pedindo a Deus que aumente a sua fé sem antes você se arrepender. Fé não vai crescer em ambientes onde não há arrependimento. A fé não vai se manifestar de uma maneira gloriosa para manifestar o impossível em lugares onde não há arrependimento, porque toda falta de arrependimento revela uma insubmissão. Toda falta de arrependimento revela uma insubmissão, revela fortaleza na mente, revela lugares aonde pessoas, irmãos, estão vivendo aquém da palavra de Deus. E toda desobediência é uma rebelião contra o Senhor. Então, existem pessoas que estão vivendo uma máscara, vivendo assim como se tudo estivesse bem, mas existem lugares e áreas da vida dela que ela precisa se arrepender, que ela precisa parar com pensamentos que são errados, pensamentos de inveja, pensamentos, irmãos, que às vezes falta de prosperidade, de vida, vivem reclamando. A sua boca, assim estava como a boca de Isaías, lábios impuros, boca dividida, está dividida com Deus e dividida com o mundo. Da sua boca não sai um perfeito louvor, a sua boca sai, irmãos, palavras e às vezes até cânticos, irmãos, de impureza. Às vezes, irmãos, a gente está com nossos amigos. Que amizades são essas? Que não sai conversas sobre a palavra de Deus, que não sai conversas sobre a Bíblia, só sai piadas, só sai conversa de maledicência, só sai fofoca, só sai conversas de briga, só sai comentário da vida de todo mundo, sabe da vida dos outros, fica seguindo essas páginas de fofoca gospel. Irmão, no nome de Jesus, arrependa dessas atitudes. Para com isso, para com essa infantilidade, para com essa meninice, para com essa criancice. E no nome de Jesus, coloque a sua vida reta diante do Senhor. Arrependa-se desse caminho. E porque eu estou
enfatizando isso, porque, irmão, não vai adiantar todas as outras doutrinas se você não inicia com arrependimento. Então, no nome de Jesus, eu quero convocar você agora para que a gente ore ao Senhor, para que a gente coloque a nossa vida diante do Senhor. Seja sincero com Deus, seja sincero com o Senhor. Coloque seu coração diante dele, se quebrante. Fale, Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida, Senhor. Eu preciso mudar nessa área. Eu preciso, Senhor, de uma transformação nessa área. Eu não posso continuar da mesma forma. Eu não posso permanecer desse mesmo jeito. Pai, eu não quero ter meu olhar desse jeito. Eu não quero, Pai, olhar para as situações e ficar sempre olhando o lado ruim das coisas. Eu não quero, Pai, andar desconfiado de todo mundo, desconfiando do coração das pessoas, desconfiando da atitude das pessoas. Eu não quero ter discurso como esse, Pai, que fulano nunca vai mudar, que Beltrano nunca vai mudar, que esse mundo está cada vez pior. Irmão, no nome de Jesus, arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Para de achar que arrependimento é só para quem está fora da igreja. Não, irmãos, o chamado de arrependimento é para todos nós, para aqueles que são de Cristo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor quer uma restauração completa em nós. Então, no nome de Jesus, essa mensagem de hoje, essa chamada para o arrependimento, seja uma realidade na nossa vida. Mais uma vez, não coloque a cabeça no travesseiro sem antes se arrepender de fato, sem antes dizer para o Senhor, Senhor, no nome de Jesus, eis aqui essa área da minha vida. Existem muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja, envolvidas com coisas ocultas e que precisam, no nome de Jesus, se libertar disso. Olhares, irmãos, indecentes, palavras, irmãos, palavras de maledicência, de falar mal dos outros pelas costas. Práticas, irmãos, de pornografia. Práticas, irmãos, de até mesmo na internet, ficar seguindo páginas que te levam a você ter pensamentos pecaminosos. Arrependa-se dessa atitude. Arrependa-se disso. Para de ficar seguindo pessoas que você sabe que só te conduz a pensamentos errados, a práticas erradas. Para com amizades que não edificam a sua vida. Para de ficar vendo programas na televisão que não te edifica. Para de ficar vendo pornografia na televisão, na internet. Para de ficar vendo esses programas que não edificam, mas que só trazem sensualidade para sua vida. Para de ficar ouvindo músicas, achando que você é tão santo que não se corrompe. Só o fato de você achar que não vai se corromper e que você é forte o suficiente é um sinal de que você não depende de Deus. Isso é independência, isso é rebelião. Porque todos aqueles que acham que sozinhos vão conseguir chegar em algum lugar e que sozinhos, com a sua própria força, vão conseguir resistir a alguma coisa, já é a pronta prova de que já está se andando em rebelião. Então, no nome de Jesus, que essa mensagem, que essa palavra possa entrar num coração, ter entrado em uma área da nossa vida tão profunda, que hoje a gente produza frutos, assim como João Batista diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E que frutos dignos de arrependimento é esse? É quando eu reconheço e quando eu abandono, que é confessar e deixar. Confessar o pecado e abandonar o pecado. Então, no nome de Jesus, desejo do meu coração é que essa mensagem tenha te abençoado a sua vida. Na próxima semana estaremos juntos de novo, agora para o próximo capítulo, de Doutrinas Básicas. E o próximo capítulo nós vamos falar sobre fé em Deus. Então, se você tem dúvidas acerca do que é ter fé em Deus, não perca de maneira nenhuma. Algumas pessoas confundem fé com palavras positivas. E não é isso, e eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Então, tire um print aí da sua tela, dessa live.
divulgue bastante, me ajude a essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis. E eu quero te pedir um grande favor, né? Vá até lá meu perfil aqui no Instagram, lá tem um link para você ir lá no YouTube, se inscrever no meu canal. Eu preciso chegar a 1000 inscritos. Tô quase chegando, só falta 900. E com a sua ajuda, eu vou conseguir isso. Com a sua ajuda e com a ajuda do Senhor, nós vamos conseguir chegar a esse número, tá bom? Essa live vai ficar salva, mas não vai ficar salva por muito tempo. Então, mande para o máximo de pessoas que você conseguir para poder assistir, para que o Senhor toque em corações, para que verdadeiramente a graça, a verdade e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, alcance nosso coração. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa terça-feira. Toda terça-feira nós vamos estar aqui, terça-feira, 7 horas da manhã, falando da palavra de Deus, seja com ensino, seja com um devocional, tá bom? Então não perca, na próxima semana, né, o próximo capítulo dessa série de doutrinas básicas. Deus te abençoe, que seja um dia próspero, que seja um dia maravilhoso para você, cheio de graça, cheio de favor. Então não deixe de assistir de novo para poder anotar, tá bom? Um grande beijo, amo cada um de vocês, muito obrigado por estarem aqui, no nome de Jesus. Então um grande beijo e uma excelente terça-feira para vocês. Vamos para cima, me siga nas redes sociais, comente o máximo que você conseguir, tá bom? Beijo grande!